E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um livro que é muito considerado, especialmente para quem gosta de fantasia. Eu estou falando de O Hobbit, de Tolkien. Bom, gente, antes de iniciar e falar sobre este livro, eu quero ler com vocês uma alegoria muito conhecida e que tem tudo a ver com essa história aqui. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se, nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira que queima por trás deles, no alto da caverna. Entre os prisioneiros e o fogo há um caminho que sobe, pelo qual passam pessoas carregando objetos de todos os tipos. E a sombra dos objetos e das pessoas são o que se vê na parede da caverna. E essa é a realidade que os prisioneiros pensam ser a única. Um dos prisioneiros, por acaso, é libertado. E ao chegar no mundo exterior, após muita dificuldade, ele se adapta à luz e vê a verdade. As sombras eram apenas imagens da realidade. Bom, gente, então essa alegoria é muito conhecida, é a alegoria da caverna de Platão. E por que eu trouxe ela? Porque muitos estudiosos e filósofos acreditam que há muita semelhança entre essa alegoria e a história de Hobbit. E por que isso, gente? Porque, de fato, aqui a gente vai conhecer o Bilbo Bolseiro, que é um pequeno hobbit. O hobbit é um serzinho aí criado que realmente Tolkien deu vida a ele. Então, não é um ser humano e nem é um anão, né? Aqui no livro, Tolkien vai escrever bem como é esse hobbit. E esse hobbit, esse Bilbo, né? Ele tem uma vidinha muito tranquila, muito serena. Ele vive na sua toca. Ele não gosta de dar trabalho para ninguém. E ele também não gosta de receber trabalho, né? Ele vive ele de forma cômoda, muito organizada, ele tem o horário de café, o horário de dormir, o horário de jantar, então tudo é muito regrado na vida desse pequeno hobbit. Até que em um momento, gente, Gandalf, que é um mago, né, que tem aí poderes sobrenaturais, que funciona ali meio como um mestre, um professor, ele aparece na vida de Bilbo. E ele não aparece sozinho, ele traz inúmeros anões com ele. E esses anões, juntamente com Gandalf, adentra a casa do pequeno hobbit. E eles bagunçam tudo. Os anões comem tudo. Os anões mexem em tudo. E assim, o Bilbo, ele fica sem palavras. Ele fica revoltado, mas ele não fala nada. O coitadinho fica servindo ali as pessoas, os anões, o tempo inteiro, mas muito nervoso com o jeito folgado desses anões de agir, sabe? E aí, em um determinado momento, eles falam o porquê eles estão ali, né? Eles vieram convocar Bilbo para uma aventura super, super perigosa. Na realidade, os anões eles perderam o ouro deles, que era tão valioso para eles, e eles perderam para um dragão muito cruel que se chama Smaug. Esse dragão tomou todo o ouro deles e agora eles querem pegar de volta o que é deles. Mas para isso eles precisam de alguém ali para liderar, alguém para ajudar eles nessa batalha. E Gandalf escolheu justamente Bilbo Bolseiro. E nem os anões, nem o próprio Bilbo entende por que ele foi escolhido, já que ele é um carinha comum, que gosta de uma vida boa, não gosta de aventura. Inclusive, ele deixa isso muito claro. Aqui na história vai falar que os hobbits são conhecidos justamente por não se enfiarem em aventuras. Então, por que Gandalf escolheu Bilbo? Então, Bilbo ele é forçado, né, quase que sem escolha, a ir nessa aventura. E ele vai. Então, assim como essa alegoria da caverna, aquele homem, ele sai dessa caverna e com muita dificuldade ele vê a luz do dia e ele descobre um mundo grandioso, Bilbo aqui também. Bilbo ele sai da sua toca e ele descobre um mundo muito maior do que ele conhecia. Ele descobre aventuras, perigos, alegrias que ele realmente não tinha conhecimento por viver ali na sua toca. E eu acho que essa é a semelhança que tem entre essas duas histórias, né, entre a alegoria de Platão e a história do Hobbit, mas a história do Hobbit tem muito, muito mais a oferecer
para o lado cristão da coisa. E por quê? Não sei se vocês sabem, mas Tolkien era declaradamente cristão. Ele era católico e ele deixava muito claro que, como servo do Senhor, o papel dele era criar coisas que apontassem para Cristo. Mas ele não faz isso de forma clara, de forma, digamos, evangelística. Não é um livro que a gente pega e pensa, puxa, é um livro cristão, de forma nenhuma. São detalhes sutis, são mensagens sutis, é no caráter dos personagens, é nessa coisa clara do bem e do mal que a gente consegue ver traços cristãos nessa história. Então eu quero falar um pouco com vocês sobre a jornada do Bilbo de forma cristã. E como a gente viu aqui resumidamente, Bilbo ele é convocado para viver uma aventura, deixar o seu lazer, deixar a sua vida cômoda para batalhar por algo que nem sequer é dele, né? Digamos assim. E não é isso que o cristianismo nos chama muitas vezes, né? Nós que somos cristãos temos isso em mente, que o Senhor ele nos chama a batalhar pelo reino do Senhor, pelo reino de Deus. Então muitas vezes somos chamados a sair da nossa toca, a sair do nosso mundinho confortável para batalhar aí fora. Bilbo, por mais que ele fosse um carinha muito legal e ele não fizesse mal a ninguém, a vida pacata e cômoda dele, que não era errada, mas estava sendo tão algo que Bilbo defendia tanto, né, que estava acabando virando de fato um ídolo, uma coisa errada, sabe, um pecado, porque essa vida pacata e escondida dele estava realmente virando uma coisa que estava arruinando ele e tirando ele de coisas maiores que ele poderia viver, porque aquilo estava se tornando egoísmo puro. Bilbo só pensava em si mesmo, só pensava no seu horário do café, no seu horário do jantar e não pensava mais em ninguém. Então Gandalf, ali como um mago, veio convocá-lo, assim muitas vezes como o Espírito Santo vem nos convocar. É até bonito, porque tem um momento aqui que os anões eles estão revoltados e não conseguem entender por que Gandalf escolheu Bilbo. E aí Gandalf o defende, diz que ele o escolheu sim, e que mais cedo ou mais tarde eles vão entender o porquê. Então eu vejo muito isso como o Senhor na nossa vida, quando Ele nos escolhe e a gente, né, pensa, meu Deus, mas logo eu, mas não é sobre nós, né, é sobre o que o Senhor está fazendo, é sobre o seu plano. E essa história, gente, mostra muito isso, que há algo maior arquitetando os nossos passos, que não é somente sobre a gente, é uma história muito maior e que envolve muitas mais pessoas. Então a história de Bilbo é uma história que nos lembra muitas histórias cristãs, assim como Abraão, assim como Esther, assim como o próprio Cristo, que deixou o seu lugar para ir viver coisas maiores, que deixou o seu comodismo, o seu egoísmo, o seu medo para viver aventuras que poderiam causar a morte deles, mas que eles confiaram que eles foram. E no meio do caminho, no meio da jornada, a coragem, a força e muitas outras coisas mostraram que realmente eles nasceram para aquilo, assim como Bilbo. Bilbo nasceu para essa aventura e ele só descobriu isso no meio da jornada. Quero ler aqui um trecho, uma citação de um estudioso do Tolkien e de vários outros escritores, né? Ele é um biógrafo muito famoso para quem gosta de Tolkien. E eu vou ler um trechinho dele aqui e vou deixar aí na tela para vocês poderem acompanhar comigo, que diz assim: Em última análise, o Hobbit não trata apenas de conseguir matar o dragão que está destruindo o País das Fadas, mas também, e isso é muito mais importante, de conseguir matar o próprio dragão que está tentando destruir sua própria alma. Que é exatamente isso. Enquanto Bilbo vai tentar ajudar os anões na sua jornada, né, vai tentar recuperar o ouro deles, Bilbo tá curando ele mesmo, sabe? Essa jornada tá sendo uma jornada que tá curando ele do egoísmo, do comodismo, do medo. Ele tá descobrindo que o mundo é muito maior e que o que ele tem com ele precisa ser usado, sabe? Precisa ser utilizado. No meio da jornada, muitas vezes ele vai batalhar sozinho, porque em alguns momentos esse Gandalf, na minha opinião, ele age meio como o Espírito Santo, ele ajuda muito Bilbo. Em muitos momentos eles estão em perigo e Gandalf aparece do nada. Só que há momentos que claramente Gandalf deixa ele sozinho. Gandalf ele some e, na minha opinião, ele faz isso justamente
para dar um empurrão em Bilbo, sabe? Para mostrar para ele que ele precisa se virar. E é nesses momentos que ele está sozinho que ele cresce, sabe? Que ele descobre uma força. Quando ele luta ali em algumas batalhas e ele mata alguns monstros, é quando ele realmente descobre, poxa, sabe, eu consegui fazer isso e agora eu tô criando coragem, eu tô criando firmeza para ir além. Então existem algumas batalhas que vamos precisar vencer sós, mas isso não significa que estamos abandonados. Até porque Bilbo, gente, é muito legal isso na história. Ele tem muita sorte. Os anões enxergam isso, eles falam, esse carinha tem uma boa sorte com ele. E essa boa sorte é claramente algo divino intercedendo por ele, sabe? Sempre acontece alguma coisa, mesmo quando ele tá só, que é uma sorte que o ajuda. Até quando ele erra o caminho, essa sorte ela intervém e as coisas dão certo, sabe? Por mais que eles quebrem a cara, eles se machucam, no final eles pensam, poxa, esse era o caminho mesmo, porque a gente conseguiu o que a gente queria, sabe? Mais ou menos isso. Então a gente vê uma sorte traçando toda a história, mesmo quando ele está só, mesmo quando ele precisa enfrentar os dragões sozinhos. Então, se a gente trazer isso para um lado espiritual, é o próprio Senhor na nossa vida. A gente muitas vezes acha que a gente está jogado, que a gente foi esquecido e que o Senhor não está nem aí pra gente. Mas não, gente, até as coisas ruins, o Senhor está ali intervindo. Até quando a gente faz coisa errada, o Senhor, em sua infinita misericórdia, converte essas coisas muitas vezes em bênção, muitas vezes em aprendizado. Ele consegue colocar a gente de novo na rota, sabe? Eu acho que esse livro passou muito essa mensagem, que muitas vezes a gente vai estar atuando sozinho, mas nem tão sozinho assim. O Senhor, ele está escrevendo a nossa história, ele está costurando o nosso caminho. E no meio de todas essas aventuras, dessas percas, que aqui houve muitas percas, muitas dores, muito medo, muito sofrimento, a gente vai crescendo. E é exatamente isso que outro livro, né, outros autores vão dizer no livro, se eu não me engano, Hobbit e a Filosofia, eu acho que é isso. Eu vou citar um trechinho dele aqui, eu vou deixar tudo na descrição para vocês. Eu vou citar um trechinho que diz assim: À medida que ele se acostuma a sentir frio, fome e ficar com as roupas molhadas, ele reclama menos e se torna mais resistente. Conforme ele reage corajosa e efetivamente em diversas situações perigosas, sua confiança cresce e ele desenvolve o hábito de agir com coragem. E é exatamente isso, gente. Ao longo da jornada, muitas coisas vão acontecendo e ele vai criando coragem. Ele vai criando uma sabedoria tão grande que os próprios anões começam, na realidade, a enxergar ele com outro olhar. Começam a ver ele como um líder. Então, assim, durante todos esses desastres, digamos assim, muitas coisas horríveis que acontecem, Bilbo vai se transformando. É na adversidade, é na dificuldade que ele se torna um líder, que ele se torna grande, digamos assim. Só que o mais legal é que, em meio a tudo isso, ele ainda continua se enxergando como apenas um hobbit, sabe? Apenas uma criaturinha pequena e insignificante. E isso é muito legal. Houve até alguns momentos em que ele lida, sabe, com esse orgulho, com essa vaidade, mas rapidamente a história, né, tudo que acontece coloca ele no seu devido lugar e ele entende que ele tá ali só para servir, só para ajudar e que ele nem é tão bom assim. Então, gente, essa história ela tem muitos ensinamentos, né? E é muito legal isso, que no final ele entende que ele é um ser pequeno, ele continua entendendo que ele é insignificante e que a sorte e que a magia e que tudo o que aconteceu não era somente por causa dele. Há uma coisa muito maior, sabe? Uma coisa muito maior que arquitetou tudo isso. Havia um plano muito maior em que ele fez parte. E que bom que ele fez parte, porque no final a gente vê claramente que ele deixa de lado todo o seu egoísmo, todo o seu comodismo, ele não se importa com a sua reputação, né? E assim, ele realmente é transformado. Essa jornada, que era uma jornada dos anões, acabou sendo uma jornada porque ele aceitou servir e se dispor numa causa muito maior. Esse livrinho, gente, é fantástico, tem muitos ensinamentos.
A forma que o Tolkien escreve é maravilhosa. Sim, Tolkien é detalhista, ele detalha muitas coisas. E eu, gente, que sou uma pessoa que não gosta de livros muito detalhados, amei esse livro, porque eu entendi a proposta de Tolkien. Ele é muito criativo e ele gosta que a gente entre dentro da história. Eu sinto isso, sabe? Então não é que acontece uma aventura aqui, já acontece outra, e fica aquela coisa cansativa e rápida. Não, ele se aprofunda em cada aventura e ele mostra coisas simples que acontecem no meio deles ali, sabe? No meio da jornada, eles querem comer, eles querem dormir e tudo isso é contado pra gente. Então, é uma história muito completinha, que não deixa nenhuma ponta solta. Eu achei isso muito legal. Eu achei a criatividade do Tolkien e a forma dele contar a história muito, muito legal. Ele é muito simpático, divertido, ele faz a gente rir ao longo da jornada. E até parece que a gente está lá, ao lado do pequeno Bilbo e dos anões, fazendo parte dessa tropinha. Eu gostei demais desse livro. Ele me fez refletir muito. Isso aqui que eu falei, gente, é o pouco do pouco. Tem muitos momentos, assim, tocantes, sabe? Momentos em que Bilbo tem que lidar com o seu orgulho, momentos em que Bilbo tem que lidar com a sua vaidade, em que a gente vê claramente ele sendo um serzinho melhor. Isso é muito legal de ver, isso é muito legal de presenciar. É um livro fantástico, merece o sucesso que tem. Na verdade, eu acho que devia ter mais ainda sucesso. Estou ansiosa para assistir o filme. E eu vou terminar essa resenha, que eu não sei se ficou muito boa, mas eu vou terminar essa resenha citando mais uma vez um trecho desse escritor, desse autor aí que eu já citei algumas vezes, que fala muito sobre o Hobbit, fala muito sobre o Tolkien. Eu vou deixar aqui a obra que eu me baseei aqui embaixo, que eu me baseei para fazer esse vídeo, que eu estudei antes para fazer esse vídeo. Então eu quero terminar esta resenha lendo esse trecho que eu acho maravilhoso e muito impactante, que diz assim: O livro de O Hobbit começa com Bilbo, sua paixão pelo conforto e sua relutância em se sacrificar pelos outros. Seu coração é essencialmente egoísta, cercado pelos tesouros de seu próprio lar. Esta imagem irônica e simbólica prefigura de Smaug, também rodeado de tesouros em sua casa na Montanha Solitária. Bilbo é, portanto, figura e prefiguração do dragão Smaug. Ele é afetado pelo mesmo mal e pela mesma doença. Sua jornada pela Montanha Solitária é a maneira de se curar de sua doença materialista. É a sua própria via dolorosa, o caminho do sofrimento que lhe ensinará a saber sacrificar-se pelos outros. Eu achei, gente, essa citação lindíssima e faz total sentido, né? O Bilbo tinha um pouquinho do dragão, sabe? Do egoísmo, do comodismo, de muitas vezes querer algo que nem é tão útil assim, sabe? De desejar tanto ali o seu cantinho de forma egoísta que não consegue olhar para o outro. Eu achei isso incrível. Foi preciso o Bilbo entrar nessa aventura, entrar nessa jornada para ele matar o dragão que havia dentro dele e assim se tornar alguém honrado, alguém melhor. É isso que nós, como cristãos, devemos fazer também. Matar o dragão que é dentro da gente, sabe? Seguir pela via dolorosa, mesmo que haja muitos desastres no caminho, muitos perigos, muitas coisas horríveis. A gente precisa acreditar que às vezes Gandalf vai aparecer no caminho e quando ele não aparecer, a boa sorte vai nos conduzir. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar muitas coisas aqui na descrição, os artigos que eu li, o link deste livro, então vocês deem uma olhada aí se vocês tiverem interesse. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!